Quem trouxe Bíblia esta noite? Cadê a Bíblia dos irmãos? Vamos abri-la? Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Salmos de número 24, bem conhecido. Salmos de número 24, e nós vamos estar lendo os versos de número 7, 8, 9 e o 10. Livro dos Salmos, de número 24, e nós faremos menção dos 4 últimos versículos. É um texto bem conhecido da igreja, mas por certo Deus tem algo a falar conosco. Quem encontrou diz amém. Amém. Verso de número 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Queridos irmãos, nós temos aqui nesse texto bíblico um Salmos que fala profundamente aos nossos corações e ao coração de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que o livro dos Salmos é o inário de Israel. Ele não é lido como costumamos fazê-lo, mas ele é cantado. Por isso que não tem capítulos, mas vai do Salmo 1 ao Salmo de número 150. É bem verdade que quando nós olhamos os 66 livros, este é o maior livro de toda a Bíblia. E na contagem dos capítulos, uma vez que a Bíblia contém 1189 capítulos, para chegar-se a essa conclusão, o livro dos Salmos entra como capítulos. E, portanto, nós temos o maior livro. O centro da Bíblia, se você abrir a Bíblia no meio e dividir os 31.173 versículos, o centro vai dar no Salmo 118 e o verso 8. E diz o texto: é melhor confiar no Senhor do que nos homens. Aí está o centro da Bíblia Sagrada. É bem verdade que nós encontramos no livro dos Salmos o maior Salmos, que é o Salmo 119. Mas encontramos o menor salmo, ou o menor capítulo de toda a Bíblia, que é o Salmo 117. Os salmos têm uma razão, uma circunstância pelas quais foram escritos. Nós temos salmos de louvor e adoração, salmos de oração, salmos de gratidão, salmos messiânicos, que é o caso do Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo de número 24. Alguns estudiosos, tais como Espúgio, chama os Salmos 22 ao 24 do trio ser, por ser o Salmo 22 conhecido como Salmo da crucificação. O Salmo 23 é conhecido como Salmo do cajado. O Salmo 24 é conhecido como Salmo da coroa. No Salmo de número 22 nós encontramos o nosso Cristo sofrendo na cruz do Calvário. No Salmo de número 23 nós temos o registro dele como pastor, guiando as suas ovelhas no deserto desta vida. Já o Salmo de número 24, nós temos ele como Rei dos reis e Senhor dos senhores, reinando, comandando e governando. Portanto, esses 3 salmos vai mostrar Cristo de 3 ângulos, de 3 formas distintas. Se nós olharmos o Salmo de número 22, nós encontramos as palavras que Cristo proferira lá na cruz do Calvário, como por exemplo, o verso 1, ele inicia dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E essas palavras de Davi foram repetidas, foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 26, versículo 44.
46. Mateus 27 e o versículo de número 46. Se nós olharmos o verso de número 7, nós temos aqui no Salmo de número 22, verso 7, diz o texto que todos que me veem zombam de mim, estende os lábios e maneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. E Marcos capítulo de número 15, verso 29, expressa essas palavras de Jesus lá na cruz do Calvário. O versículo de número 12 diz que muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Mateus de número 27, capítulo 27, verso 1, cumpre-se este verso, cumpre esse texto, quando Cristo está sendo crucificado. Se nós olharmos o verso 14, ele diz, como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração é como cera se derreteu dentro de mim. João capítulo de número 19, verso 36, relata este momento, porque o Salmo 22 é o Salmo da crucificação. Mas quando nós olhamos o Salmo 23, o Salmo 23 apresenta Jesus ressurreto, cuidando e guardando e protegendo as suas ovelhas. O salmista agora expressa dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando o salmista faz menção desse texto, ele coloca Cristo Jesus como sumo pastor, cuidando, protegendo, guiando, amparando e dando as diretrizes para as suas ovelhas. Porém, ao olhar o Salmo de número 24 que lemos, nós temos aqui o salmista retratando agora o Todo-Poderoso, o Senhor da igreja, como sendo ele o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E agora, nesta narrativa, o salmista, ele retrata o momento em que o Senhor Jesus Cristo, ele raiará nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, para arrebatar a sua igreja. Então é interessante notarmos que o Salmo de número 24, Davi agora com muita precisão, recebendo uma revelação divina, ele vai trabalhar e mostrar que o Rei dos reis e Senhor dos senhores, muito em breve, ele raiará nas nuvens dos céus. É bem verdade que cada salmo tem uma razão, uma circunstância pelas quais foram escritos. Se nós observarmos o Salmo de número 24, segundo o doutor Spúgio, vai dizer que Davi compôs este salmo quando regressava com a Arca da Aliança da casa de Obed-Edom para dentro de Jerusalém. Se você pega o doutor Matthieu Henry, no comentário do livro de Salmos, Matthieu Henry também corrobora desta verdade de que o irmão Davi compõe o Salmo 24 quando está regressando com a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. Nós olhando também o comentário bíblico de Dr. Warren Wiersbe, Warren Wiersbe também faz menção da composição desse texto, deste salmo, quando Davi está trazendo a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. Mas eu gosto da expressão de Coblan. Coblan, ele diz o seguinte, que este salmo, ele teve três, ou terá três ocasiões distintas. A primeira,
foi quando Davi trazia a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. Ele vai compor este Salmo 24. Mas a segunda ocasião distinta deste Salmo aconteceu lá no capítulo 1 de Atos, verso de número 9 e o 10, quando Jesus Cristo, após dar instrução aos seus discípulos, ele subiu de assunto aos céus e uma nuvem o recebeu. É neste momento que a Bíblia diz que uma nuvem, não é nas nuvens que ele some, é uma nuvem, artigo definido, recebe a Jesus Cristo. Coblando diz que esta nuvem é a nuvem da glória. É aquela mesma nuvem lá do Êxodo, capítulo 13, verso 21, onde o Senhor se manifestava durante o dia nesta coluna de nuvem. A nuvem que recebeu o Senhor, segundo esse estudioso, foi a mesma nuvem lá do Êxodo, capítulo de número 16, versículo 10, que quando os filhos de Israel olharam para trás, viram a nuvem da glória que vinha. A nuvem que recebe Jesus na sua ascensão é a mesma nuvem lá do Êxodo, capítulo 40, verso de número 34, que no dia da inauguração do templo, esta nuvem desce sobre o tabernáculo. A nuvem que recebeu Jesus foi a mesma nuvem lá do segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 1, que após Salomão orar na inauguração do templo, ele agora, enquanto ora, esta nuvem desce e a glória do Senhor envolveu o santuário. Portanto, quando a Bíblia diz que Jesus sobe de assunto aos céus e uma nuvem o recebeu, esta nuvem é a nuvem da glória. E enquanto esta nuvem o recebe, este coro é entoado nos céus, quando Cristo está adentrando nos portões celestiais. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da glória. Mas Cobran, ele diz o seguinte, que terá um terceiro acontecimento, que este hino, este cântico será entoado. É quando Cristo Jesus, conforme o relato de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, ele descer na sua segunda vinda em glória e pisar no Monte das Oliveiras. O monte vai abrir de um lado para outro e ele vai entrar com a igreja para Jerusalém. Também esse hino será cantado para que a porta dourada se abra e o Rei da glória entre. E eu me alegro quando eu leio essa descrição, porque eu gostaria de estar com Davi quando ele compôs este texto. Eu gostaria de estar com os apóstolos quando Cristo Jesus subiu de assunto aos céus, mas não pude, não existia ainda. Mas no dia em que Cristo Jesus pisar lá no Monte das Oliveiras, não sou eu, mas todos nós estaremos com ele e também ouviremos este salmo ser entoado e nós adentraremos para reinar com Cristo por 1000 anos. Será que tem alguém que pode dizer glória a Deus esta noite? Porém, para entendermos, meus queridos irmãos, o contexto da composição deste salmo, se faz necessário nós entendermos o que era a Arca da Aliança. O Senhor Deus, após tirar Israel da terra do Egito com mão forte, com braços estendidos, agora 3 meses depois, no monte, lá no pé do monte, onde o Senhor revelou a sua glória para Moisés. O Senhor dá ordem para Moisés, no capítulo 25 do livro do Êxodo, para que Moisés pedisse uma oferta alçada, uma oferta alta para o povo, para que trouxesse esta oferta. E Deus diz: quem quiser voluntariamente trazer, traga uma oferta alta. Quem tem ouro, traz ouro. Quem tem prata, traz prata. Quem tem pedras preciosas, traz pedra preciosa. Quem tem pano, traz pano azul. Quem não tem, pode trazer tinta. Quem não tem tinta, vá no deserto, corte madeira e traga madeira de cetim. Quem não tem madeira, traga pele de texugo. E aí Moisés pergunta a Deus: para que tanta oferta? Capítulo 25, verso de número 8 do Êxodo, Deus disse: vocês me farão um santuário e eu habitarei no meio de vocês.
O meu desejo é habitar no meio de vocês. Então me façam um santuário e eu quero habitar no meio de vocês. Porém, no santuário eu quero 7 peças. Quantas peças? Primeiro, eu quero o altar do holocausto. Segundo, eu quero que coloque uma pia de bronze no átrio. Terceiro, eu quero que no lugar santo coloque uma mesa para pôr os 12 pães. À esquerda coloque um castiçal com 7 lâmpadas acesas. Em quinto lugar, você coloca um altar do incenso entre a mesa e o candelabro. Na frente dele, coloque o altar do incenso. E em sexto lugar, faça a arca da aliança e coloque no lugar santíssimo. E a 7ª peça será uma tampa chamada de propiciatório para cima da arca da aliança. Essas 7 peças o Senhor pede. Porém, o detalhe da arca da aliança é muito forte, pois olhando o capítulo 25 do Êxodo, versículos 10 ao 17, Deus vai dar o comprimento, a altura, a largura e como seria a arca da aliança. E me farás uma arca de 2 côvados e meio de comprimento, por 1 côvado e meio de altura e 1 côvado e meio de largura. Farás esta arca de madeira de cetim. Tem tradução que diz madeira de acácia. E o Senhor Deus diz: e forrá-la-ás de ouro por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Então Deus manda forrar esta arca de ouro, uma vez que era feita de madeira. É interessante nós notarmos que a madeira de acácia ou a madeira de cetim, que é a mesma madeira, era uma madeira difícil de se trabalhar com ela. E esta madeira, ela tinha muitos nós. Até hoje, uma madeira de acácia, carpinteiro nenhum quer trabalhar com ela porque ela tem muitos nós. E eu concordo com o doutor Raymond Brau quando ele diz que esta arca, ela tem uma simbologia de nós, os seres humanos. Por quê? Porque foi feita de madeira de cetim ou madeira de acácia. E esta madeira era cheia de nó, e o nó representa os nossos defeitos. Nós éramos uma madeira ruim, que ninguém queria trabalhar com ela. Mas há um adágio aqui no meu Pernambuco, que pau que nasce torto morre torto. Só se não conhecer o carpinteiro Jesus Cristo. Porque o carpinteiro Jesus, ele tem lixa, ele tem prumo, ele tem serra, e ele serra a madeira, ele passa a lixa, ele passa o prumo, e dá para alguma coisa, pelo menos para um palitinho de dente, mas dá para alguma coisa. Então esta madeira de acácia cheia de nó, quando um carpinteiro trabalhava com ela, não precisava pintá-la, porque os nós virava o detalhe do móvel. Mas perceba que o Senhor Deus, ele manda forrar de ouro por dentro e por fora. Isso quer dizer que uma vez que o carpinteiro trabalhou em nós, o que vai aparecer não é os nossos defeitos, que vira detalhe na mão dele. O que vai aparecer é a glória. Nós fomos forrados de ouro por dentro e por fora. É por isso que 1 de Coríntios, capítulo de número 10, verso 31, a Bíblia diz que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque fomos forrados de ouro por dentro e por fora. Verso 16 do capítulo 25, Deus disse: colocarás na arca o testemunho que eu te disser. E se nós observarmos Hebreus capítulo 9, verso de número 4, é colocado 3 coisas dentro da arca. É colocado nesta arca a vara de Arão que florescera. É colocado dentro da arca um pote contendo maná escondido, e é colocado dentro da arca as tábuas de pedra da lei com os 10 mandamentos. Isso é interessante porque dentro de nós que somos a arca, também tem esses 3 utensílios. Tem dentro de nós a vara de Arão, isso fala da certeza de vida eterna.
Dentro de nós tem o maná escondido. Isso fala da provisão de Deus para nossas vidas. Mas dentro de nós também tem as tábuas de pedra da lei. É por isso que o Salmo 119 e o verso de número 11, o salmista diz: escondi a tua palavra, onde, meus irmãos? No meu coração, para não pecar contra ti. Mas o capítulo de número 25, versos 17 ao 22, o Senhor Deus manda que fizesse uma tampa para esta arca, o qual lhe chamaria de propiciatório. Perceba que na tampa da arca não é colocado madeira, porque a tampa da arca simboliza Cristo. Hebreus capítulo de número 9 diz que Cristo, Ele é o nosso propiciatório, porque Ele se fez propiciação por nós. Então a tampa não tem madeira, a tampa é de ouro puro batido. E muitas das vezes falamos que a arca é a presença de Deus, mas se nós olharmos Êxodo capítulo 25, verso 22, a presença de Deus está entre os querubins, que está em cima da tampa do propiciatório, em cima do propiciatório. Então Deus se manifesta em cima da tampa que está cobrindo e protegendo a arca. Então a presença de Deus é interessante, porque a presença de Deus está em Cristo e Cristo está em nós. Só é manifestada a presença de Deus porque a tampa está em cima da arca. Quem pode dizer glória? Então toda manifestação de Deus dá-se porque o propiciatório, que é Cristo, está em cima da arca, que somos nós, e por isso que a sua glória é manifestada em nossas vidas. Mas é interessante, porque com esta forma, Deus disse: eu virei a ti e falarei de cima do propiciatório, entre os querubins, o que deves fazer e falar aos filhos de Israel. A partir de então, capítulo de número 40 do livro do Êxodo, acontece a inauguração no verso de número 34, lá do tabernáculo. Capítulo 37 do Êxodo, versículo 1, a Bíblia diz que Bezalel é quem constrói a arca da aliança. A arca é colocada no lugar santíssimo, e no dia da inauguração, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu na nuvem, e a nuvem vai baixando sobre o lugar santíssimo, e a tenda da congregação é dominada da glória, de tal forma que Moisés não pôde entrar e nem sair, porque a nuvem baixou em cima da arca da aliança, e Deus se manifestou, e do meio da nuvem sai uma voz. O verso 36, a partir de agora, fiquem de olho na nuvem. Quando a nuvem levantar voo, saiam atrás da nuvem. Quando a nuvem parar, vocês parem. Quando a nuvem avançar, vocês avancem. Porque eu estou no meio da nuvem, em cima do propiciatório. E a partir de então, sou eu que direi quando vocês devem avançar e quando vocês devem parar. Quando vocês devem avançar e quando vocês devem parar. Quando vocês devem avançar e quando vocês devem parar. Louvado seja o nome do Senhor. E esta nuvem, meus irmãos, ela desce visivelmente sobre a tenda da congregação. Moisés achou tão lindo isso, mas quem mais gostou foi Arão. Arão começava a entrar de manhã, tarde e noite para se envolver na nuvem e sentir a presença de Deus. Aí lá no livro de Levíticos, capítulo 16, versículo de número 2, Deus chamou Moisés e disse: olha, fala para o teu irmão Arão para não entrar no lugar santíssimo a hora que ele quer. Não é do jeito que ele acha, não é do jeito que ele pensa, é quando eu determinar. Ele vai entrar uma vez por ano, trazendo sangue de cordeiro, vai aspergir em cima do propiciatório, porque eu habito, eu moro, eu estou, eu apareço no propiciatório. E se ele entrar do jeito que quer, da forma que ele quer, eu vou matá-lo, porque minha presença está na nuvem em cima da arca. Então diga para ele que é só uma vez por ano.
E isso aqui é muito lindo, porque a Bíblia vai nos trazer a informação. Lá no capítulo 1 do livro de Números, verso de número 51 ao 54, a Bíblia diz que Deus prepara a tribo de Levi, para quando a nuvem se levantasse do tabernáculo, ninguém poderia chegar para ajudar. Era só a tribo de Levi que colocava a mão e desarmava o tabernáculo. Se nós observarmos o capítulo de número 3 de Número, verso de número 30 e o 31, Deus agora separa os coatitas. Só os coatitas é que podia colocar a mão na arca para levá-la nos ombros. Então só os filhos de Coate que deveria levar a arca nos seus ombros. Se nós observarmos o capítulo de número 4 de Números, versículo de número 5, a Bíblia diz que quando a nuvem se levantava, Arão com seus filhos vinha, tirava a cortina, colocava em cima da arca da aliança para ninguém ficar olhando para ela. Aí os coatitas colocavam nos ombros e a nuvem começava a andar e eles debaixo da nuvem. A nuvem andando e guiando e eles debaixo da nuvem. A nuvem caminhando e eles debaixo da nuvem. O segredo é continuar debaixo da nuvem. É a nuvem quem guia, é a nuvem quem fala, é a nuvem quem comanda e é a nuvem quem diz o momento de parar e o momento de avançar. E é interessante, porque a Bíblia diz lá em Números, capítulo de número 18, capítulo 9, versículo 18, que era segundo o dito do Senhor que a nuvem levantava. Era segundo o dito do Senhor que a nuvem parava. Capítulo de número 10, versículo 11 de Números, a Bíblia diz que no 12º dia, ou no 12º ano, um ano depois que eles estavam no Monte Sinai, a nuvem levantou. E quando a nuvem levantou, eles desarmam o tabernáculo e vão debaixo da nuvem. Só que o que é lindo, meus queridos irmãos, é que quando a nuvem se levantava, Israel saía um pouco mais adiante, a nuvem parava, os coatitas pegavam a arca, colocavam por cima dela a cortina, e quando eles davam o primeiro passo, a nuvem começava a se mover. E Moisés gritava o que está em Números 10, verso 34 e o 35. Levanta-te, Senhor, e vai adiante de nós, e dissipado seja todos os aborrecedores. Aí neste momento a nuvem ia levantando, e começava a caminhar. Israel cantando por debaixo da nuvem, saía adorando. Quando a nuvem parava, aí Moisés cantava o capítulo 10, verso 36. Volta, Senhor, para o milhares do teu povo, para os milhares de Israel. Aí eles começavam a ver a nuvem baixando, e baixando. Eles armavam o tabernáculo, colocavam a arca da aliança no lugar santo, e a nuvem baixava de vez sobre a arca da aliança. Desta forma não ficava diante de Israel Perizeu, Jebuseu, nada que tinha Zeu ficava diante de Israel, porque a arca e a nuvem ia diante do povo. Quando chegou o rio Jordão, eles que levam a arca pisa no rio, a água se abre e Deus fez o povo triunfar. Quando chega o grande muro de Jericó, eles com a nuvem, debaixo da nuvem, rodeando com a arca, deram 13 voltas, 7 dias, 6 dias, uma volta. No 7º dia, 7 voltas, somando 13 voltas. E na 13 volta, eles gritaram com a arca nos ombros. O Senhor fez uma eclosão. A terra abre e o muro cai por terra. E eles entram na terra prometida. Só que quando eles entram na terra prometida, cada um foi cuidar das suas coisas. Cada um foi cuidar do seu roçado, da sua terra. E deixaram a arca. A arca fica 369 anos lá em Siló. O sacerdote de Siló mais conhecido foi o Eli, o sumo sacerdote. O Eli já está velho. O Eli fez o que o Senhor não mandou, porque o Senhor tinha mando colocar no lugar, ou seja, no tabernáculo, 7
peças, 7 móveis. Mas agora, na época do Eli vai colocar um móvel a mais. E Deus não mandou Eli colocar um móvel a mais. Capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, versículo de número 9, a Bíblia diz que quando Ana entrou no templo, Eli estava no pilar do templo sentado numa cadeira. Deus não mandou colocar cadeira no templo. Deus mandou colocar o altar do holocausto, a mesa, o altar do incenso, o propiciatório, a arca da aliança, o candelabro e a pia de bronze. Eli coloca uma cadeira. E a Bíblia diz que ele coloca a cadeira no pilar, na coluna do templo. É como se ele dissesse: daqui não sai, daqui ninguém me tira. Deus disse: daqui a pouquinho, a cadeira que você fez é dela que você vai morrer, porque colocar aquilo que Deus não mandou vai ter consequência. Deus disse: é 7 peças, que é a perfeição, e ninguém coloca mais nada daquilo ou além daquilo que eu determinei. Capítulo de número 3, versículo de número 3. A Bíblia diz que Samuel está deitado no templo antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, onde estava a arca do Senhor. E Samuel ouviu a voz do Senhor. Ele ouve a voz do Senhor, ele vai até Eli. Eli lhe orienta: volte a deitar, não te chamei. Capítulo de número 3, verso 3, ele ouve a voz. Versículo 6, ele ouve pela segunda vez. Versículo 8, ele ouve pela terceira vez. Versículo de número 10, a Bíblia diz que o Senhor veio e esteve com Samuel, e disse a Samuel o que iria fazer com Eli e com toda a sua casa. Capítulo de número 4, a Bíblia diz que eles vão para a guerra. Todo Israel sai para a guerra. E chegando na guerra, eles estavam fora da vontade de Deus. E a Bíblia diz que morreu 4.000 homens de Israel naquele primeiro confronto. Ofni e Finéias disse: já sei o problema, é que a arca não está conosco. Vamos buscar a arca. Aí voltaram para Siló, pegaram a arca. Mas se tirar a arca de debaixo da nuvem, ela não passa de um caixote de ouro. Tiraram a arca. Deus disse: leva a arca, mas não levam a nuvem. Levaram a arca embora, mas Deus ficou na nuvem. Quando chegaram lá, fizeram uma zoada tão grande que os filisteus tiveram medo. Mas com medo dos filisteus, eles disseram: o Deus de Israel está entre eles, o que é que faremos agora? O capitão dos filisteus disse: olha, sejam homem, se o que está fazendo medo a vocês é o Deus de Israel, vamos roubar a arca, e a gente consegue vencê-los. E sabe o que acontece? Eles investiram, os filisteus, levaram a arca embora, mataram 34.000 homens em Israel. Ofni e Finéias morre, a arca é roubada, e o homem corre para dar notícia para o sumo sacerdote. E quando chega a informação ao sumo sacerdote de que a arca tinha sido roubada e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, tinham morrido, a Bíblia diz que ele está sentado na cadeira que ele construiu, e ele caiu de costas, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A mulher do Finéias estava grávida. Quando ouviu a notícia que Israel perdeu a guerra, que o seu marido morreu, que o seu cunhado morreu, que o seu sogro acabara de morrer, mas que a arca foi roubada, ela agachou-se e deu à luz a criança. Quando a criança nasce, as mulheres a reanimaram dizendo: tenha bom ânimo, você deu à luz a um filho homem. E ela nada falou, mas elas insistiram com ela. E ela começa a dizer: Icabote, Icabote, que significa foi-se a glória de Israel. Sabe o que é que essa mulher está dizendo? Se não tiver a presença de Deus, não adianta viver. Sem a presença de Deus não adianta ter casa boa. Sem a presença de Deus não adianta ter carro zero. Sem a presença de Deus não adianta ter filhos. Sem a presença de Deus não adianta ter bom emprego. Sem a presença de Deus não adianta respirar. E aquela mulher vai dizendo: Icabote, Icabote, Icabote. E ela expirou e morreu, dizendo: foi-se a glória de Israel. A arca vai para os territórios dos filisteus.
Chegando lá, levaram para Gade, as 5 cidades dos principais dos filisteus, conforme Josué capítulo 13, verso de número 3 a 5. A arca vai ficar em Gade, mas Deus vai trazer uma consequência séria, porque o seu Deus Dagon foi festejado. Dagon nos deu o Deus Israel em nossas mãos. Aí colocaram a arca diante de Dagon. De manhã cedo foram lá na casa de Dagon. Dagon tinha caído com a cara diante da arca. Disseram: isso é coisa do acaso. Levantaram Dagon, firmaram Dagon novamente e agora foram festejar novamente. No dia seguinte, quando lá chegaram, Dagon tinha caído com a cara no chão diante da arca, quebrado os 2 braços, 2 pés, ficando só o tronco de pé. Disseram: não dá para ficar a arca do Deus Israel aqui. Aí mandaram de Gate para Ecrom, e a arca vai para Ecrom. Chega lá, Deus feriu os moradores de Ecrom com muitos ratos e muitas hemorróidas, a ponto dos homens chorarem, gritarem de dor. A Bíblia diz que o clamor dele chegou até os céus, de tantas dores que os homens sofreram, e os ratos comendo a novidade da terra. Disseram: não dá para ficar nesse lugar aqui. Levaram de Ecrom a arca de Deus para Asdod, mas em Asdod também Deus feriu os moradores lá de Asdod, Deus feriu os moradores de Gade, Deus feriu os moradores de Ecrom, e 7 meses depois está todo mundo apavorado, dizendo: o que faremos com a arca do Senhor? Chegaram a uma conclusão: vamos mandar para o Deus Israel. Mas os seus sacerdotes perguntaram: quem se ousará colocar a mão nesta arca para levá-la? Como levaremos? Aí concluíram: vamos construir um carro de boi, 0. Vamos colocar luvas. Cobrando diz que eles colocam luvas nas mãos com reverência. Vamos colocar a arca em cima desse carro de boi. Vamos fazer uma oferta de gratidão, uma oferta pela culpa, e vamos colocar a oferta de ouro aqui em cima do carro de boi, junto à arca da aliança. Vamos pegar uma vaca que está dando de mamar a sua cria, vamos separar o bezerrinho, vamos escondê-lo, vamos atrelar as 2 vacas ao carro de boi, e vamos ver. Se foi Deus que trouxe o mal para a gente, nós iremos soltar as vacas e ela subirá a estrada de Betsebe sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas se ela sair se desviando, nós perceberemos que foi coisa do acaso. Aí assim fizeram, prepararam o carro, colocaram a arca em cima, as 2 vacas, esconderam os bezerrinhos. Quando soltaram a vaca, a Bíblia diz que as vacas saíram berrando e subiram a estrada de Betsebe sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe o que é que eu acho lindo, pastor Eliasar? É que quando eles olharam e viram as vacas subindo sem se desviar, capítulo 6 do primeiro livro de Samuel, versículo 5, um olhou para o outro e disse: rapaz, o que é que nós temos que fazer? O outro disse: olha, o que temos que fazer é dar glória ao Deus de Israel. Agora imagina filisteu andando atrás da arca e dizendo: glória ao Deus de Israel. Glória ao Deus de Israel. Agora imagina um Deus que diante dele até filisteu dá glória. Por que que nós não levantamos a nossa mão aos céus e também diremos glória ao Deus de Israel? Porque na presença dele até filisteu dá glória. Eita, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é tão forte, porque para dar glória até a gente entende que há alguns critérios. Porque se você olhar Josué capítulo de número 7, versículo 19, só dá glória quem não está em pecado. Quando houve o pecado de Acã, o povo está perdendo a guerra, Josué clama ao Senhor, Deus disse: o pecado está no meio do povo, Josué. E Josué disse: como é que eu sei que o povo está em pecado, ou quem está em pecado? Deus disse: põe o povo para dar glória. Quem conseguir dar glória é quem não está em pecado. Se não der glória, é em pecado. E aí ele vai colocando o povo para dar glória, a tribo de Rubi, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Quando chega em uma tribo, ele começa a ouvir e olhar, tem um irmão no meio que não dá glória. Todo mundo dá glória e ele de cara feia. Ia dar glória, gaguejava. Ia dar glória, a fala não saía. Ia dar glória, budejava. Josué disse: já sei onde é que está o pecado. Vai embora todo mundo. Acã, fica aqui. Capítulo 7, verso número 19, ele disse: Acã, peço, te dai glória ao Deus de Israel. Acã foi dar glória e disse: não posso. Mas por que você não pode dar glória? Porque tem pecado escondido debaixo da minha tenda.
Só dá glória quem tem comunhão com Ele. 1 de Crônicas, capítulo de número 16, verso 28, a Bíblia diz: dai glória ao Senhor, ó famílias dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai a glória devida ao seu nome. Se você observar o Salmo de número 19, o verso número 1, a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a sua obra das suas mãos. Ou seja, os céus dão glória. O firmamento disse: olha para mim, eu sou obra da mão do Senhor. Glórias ao seu nome. Se você observar o Salmo 29, verso número 1 e o verso 2, Salmo 29, 1 diz: dai ao Senhor, ó filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. Se você observar o Salmo de número 29, versículo de número 9, a Bíblia diz que a voz do Senhor faz parir as cervas, desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz, e no seu templo cada um diz, e no seu templo cada um diz. Então chegou no templo, a regra é da glória, a regra é da glória, porque na presença dele, Filisteu da glória, mas nós também levantamos a mão e damos glórias a ele, porque na sua presença, no seu templo, cada um diz glória. Salmo 66, verso 2, Davi disse: Senhor, estou achando tão bom da glória que eu vou cantar a glória do teu louvor. Salmo de número 115, o salmista, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Não ao pregador, Senhor, não ao pregador, mas ao teu nome da glória. Não ao cantor, Senhor, não ao cantor, mas ao teu nome da glória. Não à presidência, Senhor, não à presidência, mas ao teu nome da glória. Quem canta, quem rege, quem prega, deve fazer para a glória de Deus, porque só Ele é digno de honra e de glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 42, verso 12, a Bíblia diz: dai glórias ao Senhor todos que estáis na ilha. Jeremias capítulo 13, verso 16, a Bíblia diz: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropece os vossos pés sobre os montes tenebrosos. Capítulo 17 de Lucas, versículo 18, Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para dar glória. Quanta ingratidão, né? Aí voltou um, irmã Fabiana, para dar glória a Deus. Jesus disse: não foi 10 que eu curei? Por que só um? E além do mais, estrangeiro voltou para dar glória ao meu nome. Capítulo 9 de João, versículo de número 24 e 25, Jesus curou um moço, um cego de nascença. Aí os fariseus ficou doidinho da vida. Aí chega para o moço e diz: olha, não dê glória para esse Jesus não, dê glória para Deus, porque esse Jesus é pecador. Aí o moço disse: me desculpem, mas por gentileza, eu preciso dizer para vocês, se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Então me dá licença, eu vou dar glória a Jesus, porque eu tenho motivo, porque Ele me curou e eu tenho razão para dar glória ao seu nome. Quem tem razão para dar glória ao nome de Jesus, levante-a e dê glórias ao nome dele. Eu tenho razão para dar glória. Eu tenho razão para dar glória. Estou hoje aqui comemorando 108 anos da Assembleia de Deus aqui do estado de Alagoas. É razão para dar glória. Glória. Pastor, mas se eu quiser ficar de cara feia sem dar glória, o que é que acontece? Nada, problema seu. Mas a Bíblia tem alguma coisa que me ajude a entender esse negócio, pastor? Tem. Atos capítulo 10. Ou melhor, Atos capítulo 12, verso 23. A Bíblia diz que está um povo num ajuntamento como esse, e gritando: mão de Deus, voz de Deus e não de homem. Herodes disse: não, não é voz de Deus não, vou ficar de cara fechada. Aí o povo começou a dar glória. Herodes disse: eu não dou glória. Aí a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho, porque não deu. Não é melhor a gente dar glória essa noite? Está
está na Bíblia. Morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Então é melhor a gente abrir esta boca santa que Deus nos deu para dar glória ao seu nome. O Rei da Glória está presente. Pastor, mas eu já sou velho, avançado em idade. Veja Romanos capítulo 4, verso 20. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Quer ser fortalecido, velhinho? Dá glória a Deus. Quer ser fortalecida, velhinha? Abraão tinha quase 100 anos, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Capítulo 11 de Romanos, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Quem pode levantar a mão e dar glória? Quem pode levantar a mão e dar glória? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória! Pastor, isso foi coisa do passado. Romanos capítulo 16, verso 27. Ao único Deus imortal, a ele seja a glória de eternidade, pelos séculos dos séculos. Segunda de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo de número 11. Milhares e milhares de anjos abriram a boca e começaram a cantar um cântico. E João disse: olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber, primeiro, poder; segundo, riqueza; terceiro, sabedoria; quarto, força; quinto, honra; sexto, glória. Sexto lugar, ele é digno de receber glória. Sétimo, ações de graça. Então nos céus, anjo, arcanjo, querubins, serafins, eles cantam glória. Mas aqui em Coab há uma igreja também que se prostra e canta glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 14, verso de número 7. Na tribulação, um grande anjo vai bradar, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindos são os seus juízos. Temei aquele que fez o mar e a terra seca. Apocalipse capítulo 19, verso número 7. Quando esta igreja estiver entrando para bodas do Cordeiro, anjo, arcanjo, querubins e serafins vai cantar um cântico dizendo: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa lá no Coab já se aprontou, já está pronta. Ele é digno de glória, porque ele é o Rei da glória. Se Filisteu saiu atrás da arca dando glória, eu quero levantar minha mão esta noite também para dar glória. Eu não me canso de levantar minhas mãos aos céus e dar glória para ele. Quando a arca sobe e chega em Betseme, a Bíblia diz que no campo de Josué, lá de Betseme, eles se alegraram, pegaram a arca. Aí os sacerdotes chegaram, em cima de uma pedra, pegaram o carro de boi e quebraram, fizeram um altar, colocaram a vaca, mataram as vacas e sacrificaram ao Senhor. Um sacerdote olhou para o outro e disse: vamos quebrar o carro de boi para essa moda não pegar, porque isso é coisa de filisteu. Não pode essa moda pegar entre nós. A arca foi feita para andar nos ombros e não em carro de boi. Quebraram.
Só que alguém começou a dizer: será que não roubaram de dentro da arca os 3 utensílios? A vara de Arão, o maná escondido e as tábuas das pedras da lei? Outro disse: rapaz, Deus até permitiu a arca ser levada, mas eu acho que ninguém teve ousadia de colocar a mão aí dentro, não. Aí os curiosos disse: vamos olhar, rapaz. Outro rapaz disse: não faça que não vai dar certo. Disse: não dá. Foi 7 meses que a arca ficou lá. Aí quando abriram para olhar para dentro da arca, o Senhor matou, fulminou 50.070 homens de Israel. Disseram: não podemos ficar com a arca aqui, vamos levar para outro lugar. Aí pegaram a arca, capítulo de número 7, levaram para a casa de Aminadab, consagraram alguém para cuidar da arca e deixou a arca lá. Capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, versículo de número 2, a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Aminadab 20 anos. Anos vão se passando, Deus levanta um homem por nome Davi. Davi foi ungido 4 vezes. A primeira vez que Davi recebe é uma unção de alegria, conforme Salmo 45, verso número 7 e 8, conforme Salmo 89, verso 20. Achei a Davi meu servo com um santo óleo a ungir. Esse óleo de alegria que Davi é ungido é antes dele ser ungido por Samuel. A segunda unção de Davi está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ele é ungido por Samuel, rei separado entre os seus irmãos. A terceira vez que Davi recebe a terceira unção está no segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 4. Ele é ungido pela terceira vez, rei sobre Judá. A quarta vez que Davi é ungido é sobre todo Israel. Capítulo 5 do segundo livro de Samuel, versículo 3. Davi agora é ungido rei sobre todo Israel. E quando Davi é ungido rei, Davi disse: a primeira coisa que eu faço é um acordo com vocês. Eu não posso reinar sem a arca. Onde está a arca? Disseram: a arca está na casa de Aminadab. Davi disse: como é que a arca chegou lá? Disse: a arca chegou, os filisteus trouxeram em carro de boi. Davi disse: manda fazer um carro de boi, 0, e vamos buscar a arca do Senhor. Alguns sacerdotes disseram para Davi: não faça isso que não vai dar certo. Ele disse: não, mas eu vou trazer num carro 0. Aí fez um carro de boi. Capítulo 6 do segundo livro de Samuel. Selecionou 30.000 homens de Israel e partiu para a casa de Abinadab para buscar a arca. Chegou na casa de Abinadab e já consagrou 2 motoristas, Aió e Uzá. Disse: Aió, você vai puxando o carro, e Uzá, você vai atrás, porque se o boi tropeçar, você segura a arca. Está consagrado. E quando a arca sai da casa de Abinadab, lá vem Davi dando lugar na terra. Só que chega bem pertinho da casa de Obed-edom, os bois tropeçaram, a arca pendeu. Uzá coloca a mão, Deus matou Uzá. Alguém grita: Uzá morreu! Davi disse: então vamos parar. Se Uzá morreu, é que tem alguma coisa que Deus não está se agradando, porque o salário do pecado é a morte. Então vamos deixar a arca por aqui. Aí olharam, está lá o irmão Obed-edom. Aí levaram a arca para a casa do Obed-edom e deixaram a arca lá. A arca vai ficar 3 meses na casa de Obed-edom. E é interessante que o boi tropeça bem em frente à casa de Obed-edom. E isso aqui é para a gente pensar, porque Matthew Henry diz que de vez em quando Deus permite uma pedrinha na frente das nossas casas, que é para o boi tropeçar, para a bênção chegar até nós. Tem hora que a gente reclama de algumas pedras que é colocada diante de nós e a gente não entende. É que Deus permitiu ali, que é para boi tropeçar e a bênção chegar na tua casa. Então não murmure, porque até as pedras que vêm é propósito de Deus. A arca chega na casa de Obed-edom. Ficou quanto tempo, gente? Quem lembra? 3 meses. Mas quem lembra quanto tempo ficou na casa de Aminadab? 20 anos. 20 anos nada aconteceu.
3 meses na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que o Senhor abençoou Obed-edom, a sua casa e tudo quanto possuía. Isso nos dá a entender que o importante não é quanto tempo temos de crente, mas como lidamos com a presença de Deus. Tem gente que tem 30 anos de crente, mas a vida é a mesma, não muda. Já tem outro que tem 3 meses, já está pingando azeite e abençoado até o tutano. Porque o problema não é quanto tempo eu tenho de crente, mas como eu lido com a presença. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab, e quando chegou lá, qual que é a notícia que chegou também? Por causa da arca morreu 50.070 homens. Abinadab fez uma reunião com os filhos e disse: meninos, põe essa arca dentro do quarto, fecha essa porta, e se vocês querem viver, não chega nem perto do quarto. 20 anos a arca ficou empoeirada. Só que quando a arca chega na casa de Obed-edom, Obed-edom fez diferente. Ele disse: filhos, nós não tínhamos condição de ter arca em nossa casa. Mas se a arca chegou, é que Deus tem um propósito em nós. Então faça o seguinte, meus filhos, vão trabalhar que eu vou ficar cuidando da arca. E ele fez um espanadorzinho especial e disse: Senhor, não me mate não, mas eu preciso tirar a poeira dessa arca. E ele vai passando o espanador e vai tirando a poeira. E a poeira vai saindo, a arca vai voltando a brilhar. E ao passo que a arca vai voltando a brilhar, a bênção vai chegando. Tem crente já entendendo aqui, porque tem arca que já começou a voltar a brilhar. E ele vai tirando a poeira. Senhor, eu não sou digno de ter arca em casa, mas também eu não suporto essa arca com tanta poeira aqui. E ele vai pulindo e vai pedindo: Senhor, olha o meu roçado não produz. E Deus vai abençoando o roçado. Senhor, eu estou aqui cuidando da arca, mas dê um jeito ali nos meus animais. Aquela vaca parece que não pare, Senhor. E as vacas começam a parir. Eita maravilha. Tu quer em prosperidade da parte de Deus? Tu crê no agir da parte de Deus para a tua vida? E ele vai lhe dando. Os meninos chegam à tarde: meninos, venham aqui para frente da arca, vamos fazer um culto de ação de graça. E vão cultuando, e vão glorificando. A notícia se espalha, a notícia corre. Tu crê que vai correr notícia da tua família, de que Deus está visitando? Não, isso aqui é para quem crê. Quem não crê, coma menos. Eu estou pregando Bíblia. Tu crê que boas novas alguém vai ouvir ao teu respeito? Ei, cadaracema ralás. 20 anos ninguém ouviu falar nada da casa de Abinadab. 3 meses, Jerusalém já está sabendo. Davi, Abinadab está abençoado até o tutano. Abençoado nos gados, abençoado nas ovelhas, abençoado no campo, abençoado na família, abençoado nos filhos. Já era para tu ter dado glória. Até os vizinhos estão sendo abençoados lá na casa de Abinadab. Obed-edom melhor. Davi disse: já sei, é por causa da arca. Quanto tempo ele está abençoado? 3 meses. Faz 3 meses e hoje que a arca está lá. É por causa da arca. Gente, chama os sacerdotes, santifica a vida, que amanhã nós vamos lá buscar a arca. Não vai mais de carro de boi não, Davi? Davi disse: não, Deus não quer andar em carro de boi. Aliás, colocar a presença de Deus para andar em carro de boi é humilhar o Deus que é dono de todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo 24, verso 1, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso número 3, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Imagina pegar o dono do ouro e da prata e colocá-lo para andar em carro de boi. Aliás, tem muitos homens aí na mídia que são conhecidos por ser colecionadores de carros antigos. Mas eu preciso dizer para vocês que o maior colecionador de carro, o nome dele é meu Deus. O Senhor Deus, o teu Deus, é o maior colecionador de carros de todos os tempos. Quem diz amém? Ele tem carro para tudo quanto é gosto. Se você observar o que está em Êxodo capítulo 19, verso 16, ele diz para Moisés: Moisés, marque território no monte, e eu vou descer buzinando. Eu vou descer na nuvem espessa, e eu vou descer buzinando. E quando eu buzinar, você sabe que é eu que estou chegando. Eu me alegrei no Senhor.
Por que eu me alegrei no Senhor? Porque eu fui buscar a definição, Esdra, da palavra espessa, nuvem. A palavra espessa significa grossa e preta. Aí eu concluí que o carro de Deus é um carro preto, é um carro executivo. É por isso que quando ele usa a negrada fica cheia de vida e até buzina, porque ele disse: eu vou descer no meu carro preto e eu vou descer buzinando. E quando ouvir a buzina, sou eu que estou chegando. Mas tem hora que ele não quer andar no carro preto, na espessa nuvem. Você já leu o capítulo 2 do segundo livro dos Reis, versículo 11? Um carro de fogo que separou Elias e Eliseu? Aquele carro de fogo é dele também. Tu já leste o que está lá no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo de número 17? A Bíblia diz que o homem de Deus está em Dotã, Dotã está cercada, todo mundo está com medo. O servo do homem de Deus disse: meu homem de Deus, nós vamos morrer, está cercada Dotã. Ele diz: não tema, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí ele disse: mas como é que nós não podemos temer? Aí Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Quando abriu os olhos do moço, o que é que ele viu? Ele viu carros, não foi carro, carros no plural, e cavalos de fogo, que também é dele. Ele tem uns carros de fogo. A ele seja a glória. Para você ter uma ideia, tem dia que ele não quer andar no carro preto, tem dia que ele não quer andar no carro de fogo, tem dia que ele não quer os seus carros de fogo, mas ele tem um jatinho particular. Eita glória. Se você olhar o Salmo de número 18, verso de número 10, a Bíblia diz que ele é tão grande que ele monta na asa de um querubim e voa. Então se ele voa nas asas do querubim, se ele anda na asa do querubim, o jatinho dele se chama asa de querubim. Mas ele vai um pouco mais além. Lá no Salmo 104, verso de número 3, a Bíblia diz que ele tem carros de nuvens. Mas não para por aí. Isaías 66, verso de número 15, a Bíblia diz que ele tem carros de guerra. Mas não para aí. Abacuque capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que ele tem carros, no plural, de salvação. Não para por aí não. Se você olhar o Salmo 68, verso 17, aí Davi vai dizer: os carros de Deus são milhares de milhares, são 20 milhares. Então os carros dele é 20 milhares de carros. Agora imagina um cidadão que tem 20 milhares de carro, vai querer andar em carro de boi. Ele não quer andar em carro de boi, ele quer andar em nossos ombros, ele quer andar conosco, ele quer andar contigo, ele quer estar. Davi aprendeu a lição. Não vamos com carro de boi, vamos com os sacerdotes. Aí foi com os sacerdotes para a casa de Obed-edom. Chegando na casa de Obed-edom, o rei Davi disse: olha, eu vim buscar a arca. Obed-edom disse: meu rei, o senhor só vai levar a arca porque o senhor é o meu rei, é o meu superior. Mas deixa eu lhe dar o testemunho, meu rei. Antes dessa arca chegar aqui em casa, meus meninos eram magros, meu campo não produzia, as ovelhas não davam cria, a minha mulher tomava remédio controlado. Mas depois que essa arca chegou aqui, meu rei, olha para o campo como é que está produzindo. Venha cá, rei, olha para minhas ovelhas. Não, dê uma olhada, meu rei. Olha os meus meninos como tão bonitos, parece que fazem artes marciais, mas é tudo diante da arca. Minha mulher tem 3 meses que não sabe o que é um remédio controlado, só diante da arca. E enquanto ele está dando testemunho, Davi está se enchendo. E Davi vai se enchendo. E Davi vai se enchendo. E quando ele acaba de dar o testemunho, Davi olha para ele e diz: Obed-edom, sabe por que tu está abençoado? Não é bondade tua não, é que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Foi ele quem criou os rios, ele quem criou os mares. Me diga uma coisa, Obed-edom, quem subirá ao monte do Todo-Poderoso?
Aí ele começa a descrever aquele que é limpo de mão, puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, esses receberão a bênção do Senhor. Aí agora ele aponta, compondo o Salmo 24, aponta para os sacerdotes que veio com ele, e disse: estas são a geração, da geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Estes são a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Aí após ele compor, pastor Eliasar, ele vai compondo este salmo. Aí diz para os meninos: coloque a arca nas costas, nos ombros, e vamos caminhar. Só que há uma regra. Qual regra, rei? Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, ele diz: olha, nós vamos dar 6 passos, e no 7º passo nós sacrificamos. Aí contava 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parava, sacrificava e começava a dar mais 6 passos. Aí Davi vai dando passo e vai se enchendo. Os sacerdotes vão levando a arca. Só que na primeira vez que Davi veio buscar a arca, morreu Uzá. A arca não chega. Sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Um grande tumulto. Em cima dos muros está todo mundo lá em cima, dizendo: será que Davi trará a arca? É 20 anos sem a arca aqui. Será que ele vai conseguir? Alguém dizia: consegue não. Já morreu um. Davi é teimoso. E está todo mundo lá em cima, olhando. E de repente começa a ver a multidão que está vindo. A arca da aliança na frente, o povo cantando, os sacerdotes glorificando. Mas quando chega perto da cidade de Jerusalém, Davi disse: para um pouco aí, tem coisa errada. Alguém para e diz: não, rei, está tudo certo, ninguém morreu, já estamos chegando. Ele diz: está errado, nós iremos chegar diante da cidade santa, diante de Jerusalém, mas não pode entrar na cidade 2 reis, tem que entrar só um. Então por favor, ele tira a coroa, tirou as vestes real, disse para o sacerdote: me dá aí um éfode de sacerdote, porque nós vamos entrar na cidade, mas lá só pode entrar o rei, não é? Se quiser se envolver na glória, tem que tirar a coroa, tem que tirar a veste real, tem que vestir éfode de sacerdote, e tem que aproveitar para dar lugar. Davi, ele tira coroa real, vestes real, vestiu um éfode de sacerdote, está no texto. E o texto diz que Davi começou a pular com todas as suas. E Davi começa a dar lugar com todas as suas forças, e vai dando lugar. Só que chegou diante da porta dourada. Os soldados estão de pé, pastor Eliasar, esperando a voz de Davi para abrir a porta. Mas Davi não está percebendo, porque quem adora não está preocupado com a vida dos outros. Quem adora não está preocupado com o relógio. Quem adora não está preocupado com o que vai acontecer. Quer adorar simplesmente. Davi está adorando. Só que de repente Davi percebe que os soldados estão diante da porta e ninguém abre, porque Davi não deu voz. Aí Davi começa a gritar, o verso de número 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, abre-te, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí o povo começa a olhar, mas não vê o Rei glorioso. Até hoje Davi é o Rei glorioso para eles. Eles não vê o Rei glorioso. Aí começam a perguntar: quem é este Rei da Glória? Cadê o Rei da Glória? Onde está o Rei da Glória? E Davi lá atrás dando lugar. Aí pela segunda vez Davi brada novamente: levantai, ó porta, as vossas cabeças, abre-te, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí agora eles conheceram a voz de Davi, mas não viram onde estava Davi. Aí começa a perguntar: quem é este Rei da Glória? Cadê o Rei da Glória? Davi sai de detrás dos sacerdotes, vai adiante da arca e diz: o Rei da Glória não sou eu não, o Rei da Glória é o Senhor, é o Deus poderoso da guerra, Ele é o Rei da Glória. As portas vão se abrindo, as portas vão se abrindo, os sacerdotes entram marchando. Davi entra dando lugar e dando cambalhota. O povo começa a descer dos muros de Jerusalém e começa a adorar também, dizendo: é 20 anos sem a presença e sem a arca aqui. Mas a arca voltou, a arca voltou,
A arca voltou, a arca voltou. Então vamos adorar o Rei da Glória. Vamos adorar o Rei da Glória. Vamos adorar o Rei da Glória. E começaram a dar lugar. Davi começa a bailar, Davi começa a pular, Davi começa a adorar. E o Rei da Glória vai entrando. Esta noite que é a presença do Rei da Glória, se coloque de pé, por favor, por gentileza. O Rei da Glória vai entrar na tua casa. O Rei da Glória vai entrar nos teus projetos. É só começar a adorar. Aí Davi vai adorando. E eu começo a imaginar Davi bailando, pulando, exaltando a Deus. Aí na porta, nas janelas, e na janela do palácio, a mulher do Davi está olhando. E Davi dando lugar na terra. E de repente chama ela: vem, Mical. Ela disse: fica para lá, eu vou me misturar com essa gentinha. Eu tenho ética. Davi disse: então fica aí, Deus te abençoe, e eu vou dar lugar na terra. Se você não quer, eu preciso dar lugar. Tem crente que tem a característica de Mical, mas tem outros que tem a característica de Davi. E Davi dá lugar na terra. Vai e deselita. Ele vai deselitizar a arca, porque a arca não foi mais para Siló. Ele fez uma tenda, colocou a arca e disse: agora é para todos aqueles que querem invocar o nome do Senhor, vai ter acesso à arca. E a arca não vai para Siló, a arca vai para Sião, para o Monte Sião. Ele faz uma tenda e diz: vai ficar aqui próximo. O povo chega junto. Davi abençoa o povo. Dá para cada um pedaço de carne, um pedaço de pão e vinho. Porque quem adora sempre terá carne, sempre terá pão e sempre terá vinho. Quem adora sempre haverá uma provisão de Deus. E Davi disse: diante da arca vocês vão beber vinho, vocês vão comer pão e vão comer carne. Sabe o que é que Deus fala ao meu coração? Adorador, pode preparar o culto de ação de graça. Vai ter churrasco, vai ter pão e vai ter refrigerante, porque a arca vai voltar e o milagre vai acontecer. Você acredita? Você crê no mover da parte de Deus? Eu quero orar com você, mas eu quero convidar meu pastor, o cantor. Vem cá, cantor, canta um hino aqui. Como diz o pastor Eliasar, uma coisa de crente. Porque eu quero adorar aqui, porque enquanto nós estamos adorando, o Senhor está agindo. Enquanto nós estamos adorando, a arca está entrando. Eu oro a Deus com você e o cantor vai começar a adorar. E nós iremos dar lugar para a glória do nome do Senhor. Querido Deus, eu preguei a tua palavra. Eu falei aos teus filhos, Senhor, que a arca voltou para Jerusalém. E eu não tenho dúvida de que a arca vai voltar para a vida de muita gente esta noite. Leio que viocabarás e me torrelabarás. Que a tua presença seja real em nosso meio. Que a tua presença seja real em nosso meio. Cura para a glória do teu nome esta noite. Comece a receber a tua cura em nome de Jesus. Seja curado no nome precioso de Jesus. Diga: Rei da Glória, entra. Rei da Glória, entra. Rei da Glória, venha cá. Rebiopasse-me pecalahaya. Esta noite eu te digo: abre a porta do coração, porque está entrando. Está entrando. Está entrando o Rei da Glória, operando, reagindo, fazendo, levantando, restaurando. Receba o Rei da Glória. Eis que estou à porta e marco. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Eu ceio com ele e ele comigo. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar. Vamos adorar, cantor. Vamos adorar. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso.
de louvor. Tu és digno, Senhor. Digno de louvor. Tu és santo. A tua santidade nos constrange, ó Pai. Santo Abre é a o Senhor Deus poderoso. Tu és digno, digno de louvor. Diga! Digno de louvor. Diga! Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Tu és santo. Tu és digno. Tu és santo. Digno de louvor. Onde está a mão daqueles que creem que Ele é digno? De louvor. Amém. Oh, relavarabacando, rebaralás. Aleluia. 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 Ao Senhor poderoso Deus. Adorando. Aleluia. Aleluia. Enquanto você adora aqui, o Senhor trabalha lá. Laços de morte estão sendo quebrados. Repiocasse a barrácia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Tu és Diga que Ele é digno. digno de louvor. Digno de louvor. Abre a sua boca e seja renovado agora. Santo, Seja o restaurado é o agora. Senhor Deus Seja o curado poderoso. Tu és digno, digno de louvor. Abre a Digno boca de para adorar e receba. Digno de louvor. Digno de louvor. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. Que era lindo assim, tem fogo nos olhos, eu não. Ei, que era lindo assim, o meu noivo esperado, eu abro. Pode morar aqui, a Coab está aberta. O céu tem fogo nos olhos. O grandão da Galileia está na casa. Que era o Labassuderébia. Ei, meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, 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 pode morar, pode morar, pode morar, pode morar, pode morar. É, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, tem fogo nos olhos, olha o céu aberto, ele de braços abertos, cabelos, fogo nos olhos.
alguém dizendo: vem. Valeu a pena ou não valeu? A perseguição valeu a pena ou não valeu? Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era. O meu noivo esperado, eu abro a minha. Pode morar.